Olá, tudo bem? Eu sou o professor Túlio do curso 01, professor de Química, e hoje nós vamos gravar a prova da SpaceX 2023. Eu vou usar aqui o modelo A da prova aplicada nesse ano de 2023 e vamos para as questões. Questão 36. A alternativa que apresenta corretamente os conceitos químicos sobre as características de substâncias simples e compostas e de elementos químicos é. Então, questãozinha simples aí que aborda substância, mistura, né, alotropia e tudo mais, vamos dar uma analisada. Alotropia é a propriedade que certos elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância composta. Galera, tirando esse composta aí, o restante estaria tudo certo, mas não é substância composta, é substância simples. Então diferentes substâncias simples formadas pelo mesmo elemento é o que chamamos de alotropia. B. Reações de análise ou decomposição são aquelas em que uma única substância sofre uma reação química que dá origem a duas ou mais substâncias diferentes. Então aqui foi perfeito porque se você tem uma única substância, por exemplo, o carbonato de cálcio, e sofre decomposição em duas ou mais substâncias, você tem aqui uma reação de análise. Então, tá aqui a nossa resposta, alternativa B. Tranquilinho, vamos dar uma analisada nas outras alternativas. Substâncias simples são formadas por dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes. Então, primeiro, substância simples pode ser formada por um único átomo, não precisa ser dois ou mais, mas tem que ser necessariamente de um mesmo elemento químico. Então, não são elementos químicos diferentes. Podem até ser dois ou mais átomos, mas do mesmo elemento químico, então aí está errado. Alternativa D. Substâncias puras são formadas por apenas um elemento químico. Bom, podem ser, mas não quer dizer que toda substância pura tem que ter um único elemento. Então, o erro está aqui. Apenas um elemento químico. Elas podem ser formadas por dois ou mais elementos químicos. Então, não importa. Para ser substância pura, não confunda com substância simples, basta que você tenha uma única fórmula para representar um composto, né? Então, você não tem diferentes fórmulas, diferentes compostos, diferentes substâncias. Então, para ser uma substância pura, basta que você tenha uma única fórmula. Mas essa fórmula pode ser formada por diferentes elementos. Aí, nesse caso, você teria substância simples ou composta, mas ambas são puras. Alternativa E, as substâncias carbono grafite e carbono diamante e as substâncias enxofre rômbico e enxofre monoclínico são exemplos de isomeria. Bom, então, a única coisa que está errada aqui é isomeria. Se fosse trocada por alotropia, aí sim estaria correto, né? É um exemplo de alotropia, já que esses compostos mencionados são alótropos. Alotropia e não isomeria. Então são alguns termos que às vezes a gente acaba se confundindo, né? A isomeria, às vezes com isômero, isótopo, alótropo. Então são alguns termos muito comuns de serem confundidos, por isso a prova sempre coloca esse peguinho aí, tá? Isomeria está associada a composto orgânico, né? Fórmula molecular de compostos orgânicos, né? Estruturas diferentes, mas aqui, nesse caso, carbono grafite, carbono diamante ou enxofre rômbico e monoclínico são exemplos de substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento, que chamamos de alotropia. Então, questão 36, alternativa B.